than our failures. His peace runs deeper than our fears. If we go to Him in mercy, our hearts can rest assured. His love will keep us through our tears. He'll give us strength to simply trust Him through times we may not understand. We will gain a sweet assurance no passing doubt can dim. Our lives are safely in His hand. Though countless souls have come to Him so desperate and lost, with faith no greater than a tiny seed, each one has found a wondrous truth beneath His simple cross. His grace is greater than our need. No height or depth in all creation can reach beyond His and His power has raised my spirit, a work forever done with grace. His power has raised my spirit, a work forever done. His grace is greater. His grace is greater than my need. Amen. Hoje à noite, antes de começarmos a nossa apresentação, eu o convido a curvar a sua cabeça comigo enquanto abrimos o nosso coração ao Deus do Universo. Pai Celestial, obrigado pelo livro de Apocalipse. Obrigado pela mensagem clara que estamos vivendo nas últimas horas da terra. Conceda-nos hoje à noite corações para te amar, mentes para compreender a tua palavra, ouvidos para escutar a tua voz falando a nós pessoalmente. Conceda-nos hoje à noite um amor por ti, mais forte do que qualquer outro amor em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. O tema desta noite é intitulado Enfrentando o Juízo do Apocalipse. Como encarar este julgamento com confiança?
Ele foi chamado de julgamento do século. Dezenas de milhares de americanos, homens e mulheres por todo o mundo, assistiram o julgamento de 1 ano. Uma personalidade famosa do esporte, O.J. Simpson, estava sendo julgado pelo assassinato de 2 pessoas, sua esposa, a antiga esposa, Nicole Brown Simpson, e Ron Goldman. As cenas são bem conhecidas para nós que moramos nos Estados Unidos. E elas se tornaram cenas bem conhecidas ao redor do mundo. A personalidade foi absolvida. O juiz Lance Ito, o juiz que estava presidindo o caso, o acusado O.J. Simpson. Os advogados da defesa também se tornaram nomes muito conhecidos nos Estados Unidos e em todo o mundo. Muitas pessoas perdiam horas todos os dias assistindo ao julgamento. Provavelmente nenhum julgamento na história dos Estados Unidos polarizou tanto a nação quanto este julgamento. Marcia Clark, a procuradora assistente do Distrito de Los Angeles, era uma das promotoras públicas. E, novamente, os Estados Unidos prestaram atenção nas alegações. As alegações eram notícia nos jornais do outro dia. Escutamos enquanto Johnny Crockett deu suas réplicas. A nação estava com a atenção presa. Na verdade, milhares de jornalistas se agruparam em Los Angeles para o julgamento. Existiam repórteres no tribunal. Existiam os estenógrafos. Existiam os jornalistas da mídia. Quando o julgamento final foi dado, existiram aqueles que gritaram de alegria, outros choraram. A atenção foi focalizada para o que foi chamado o julgamento do século. Este caso, na verdade, prendeu a atenção de milhares e milhões de pessoas. Erga seus olhos da terra, não para o julgamento do século, mas para o drama das eras. Erga seus olhos de um tribunal terreno para um celestial e para o livro de Apocalipse. A Bíblia diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo. Milhares, talvez milhões de pessoas assistiram ao julgamento de O.J. Simpson, mas dezenas de milhões, talvez bilhões, serão atraídos pelo julgamento celestial. A Bíblia diz que uma mensagem passará por todas as nações, por todas as tribos, para todos os grupos linguísticos, para todos os povos, dizendo: com que tipo de voz? Que tipo de voz, Orlando? Com grande voz, dizendo com grande voz. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Apocalipse 14, versos 6 e 7. A hora do juízo de Deus está chegando. O tempo determinado para o julgamento de Deus está chegando. Aqui não é uma sessão da corte terrena, não é o julgamento do século. A corte celestial senta. Este é o julgamento das eras. Este é o drama final na história do mundo. A controvérsia entre o bem e o mal é finalmente, inteiramente, completamente decidida. O destino de toda a humanidade será decidido, não aqui num julgamento terreno, mas no julgamento das eras no céu. Daniel olhou para o alto e viu aquela cena da sala do tribunal em Daniel 7, verso 13. Ele disse: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Você vê esta cena em sua mente? Daniel olha dentro do céu e vê a suprema corte celestial se assentando. Ele vê 10.000 vezes, 10.000 seres
querubins e serafins e seres angélicos apresentando-se na corte celestial. Ele vê o ancião de dias, o Pai assentado, e ele vê o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu para o Pai. Pai e Filho se sentam. A suprema corte do universo reuniu-se. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chama de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Daniel 7, verso 10. A corte se assentou e os livros foram abertos. Aqui não é assento de uma corte terrena. Este não é assento de um julgamento terreno. A corte se assentou. A corte celestial, o Pai sentou. O Filho veio até o Pai. Milhares de anjos vieram. Esta é uma cena magnífica, uma cena majestosa, uma cena gloriosa. Esta é uma cena impressionante. A suprema corte do universo se assentando. A Bíblia diz: os livros foram abertos, o julgamento acontece, as provas são apresentadas. Por que as provas são apresentadas? O que ocorre neste julgamento? Como este drama de destinos é decidido? Quando o Filho do Homem se assentar no planeta chamado Terra. Você recordará que no nosso último encontro, quando estudamos a época deste julgamento, a época da purificação do santuário celeste, a época da decisão do destino de toda a raça humana, estudamos a época do início do julgamento. Cada um destes encontros nesta altura da série é como uma argola unida em cadeias. Por isto é muito importante que você não perca nenhum encontro da série. Vamos ler Daniel 8, verso 14. Vamos ler juntos. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Na Bíblia, um dia profético equivale a literalmente ao quê? Um ano. Então, 2.300 dias do tempo de Daniel se equivalem a 2.300 o quê? Anos. E a Bíblia fala sobre a purificação do santuário. Na Bíblia existem dois santuários, um na terra, um modelo reduzido, uma cópia ou uma amostra do majestoso original no céu. 2.300 anos após os dias de Daniel, obviamente, não existiria nenhum santuário na terra, porque quando Jesus morreu, o véu do templo terrestre foi partido em dois. Os sacrifícios de cordeiros não eram mais para serem levados para o templo terrestre. Tudo o que acontecia no templo terrestre representava o que aconteceria no céu. Jesus, nosso cordeiro, veio do céu para morrer na terra. Então, cordeiros eram mortos na corte do antigo templo. Depois da morte de Cristo, ele ascendeu para o santuário celeste. Depois da morte do cordeiro, o sacerdote entrava dentro do santuário terrestre. No final do ciclo religioso judaico no santuário terrestre, existia um dia de julgamento. Então, no tempo do fim, existirá um dia de julgamento. Há 2.300 anos do tempo de Daniel, tomaria o mundo em julgamento preliminar à volta de Cristo. E estudamos isto, vocês se lembram? Os 2.300 anos começaram com o decreto para restaurar e construir Jerusalém em 457 a.C. Os primeiros 490 destes anos se aplicaram aos judeus. Eles terminaram em 34 depois de Cristo, quando os judeus crucificaram Cristo, e depois em 34 eles apedrejaram Estevão e o evangelho foi aos gentios. Estudamos isto em nosso último encontro. Se você faltou ao último encontro, peça a palestra escrita para revisar e ficar claro em sua mente. Os 2.300 anos de Daniel foram de 457 a.C. e terminaram em 1844. Desde 1844 estamos vivendo num período conhecido como o tempo do fim.
Estamos vivendo num período de tempo qual a Bíblia chama de a hora do juízo de Deus. Estamos vivendo no tempo em que a areia na ampulheta do tempo está terminando agora. A corte do céu está aberta. O destino de toda a raça humana está perto de ser decidido. Aqui está uma corte em sessão que deveria prender nossa atenção, deveria parar nossas mentes muito mais do que qualquer julgamento terrestre. A Bíblia diz em Atos 17, verso 31, que Deus tem determinado um dia em que há de julgar o mundo. Nós já entramos nesta hora de juízo. O destino deste mundo está agora sendo decidido. Qual é a razão para este juízo? Por que tem que existir um juízo antes de Cristo voltar? Deus não sabe quem está salvo e quem está perdido? Por que tem que existir um juízo? Isto faz parte da controvérsia entre o bem e o mal. Você se recorda de que a Bíblia diz que Deus criou um ser de brilho deslumbrante. Este ser de brilho deslumbrante se rebelou contra Deus e levou o universo para a desobediência. Vamos ler como este ser de brilho deslumbrante, Lúcifer, finalmente se tornou o diabo e Satanás. Vamos ler sobre a sua queda. A Bíblia diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono. Agora perceba, a ênfase está no trono. Na Bíblia, onde você vê trono, você tem soberania ou domínio. Satanás diz: acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ele continua dizendo: e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. A lei de Deus foi dada do norte, então Satanás queria se assentar no trono de Deus, dando a lei de Deus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versos 12 a 14. Lúcifer desejava se assentar no trono de Deus. Lúcifer desejava governar, fazer leis. Ele alegava que Deus era desleal. Ele alegava que Deus era injusto. Lúcifer liderou 1/3 dos anjos da rebelião. Lúcifer então veio para o planeta Terra e levou Adão e Eva para o pecado. E Lúcifer tem espalhado por todo o universo que Deus é desleal, que Deus não é justo, que o caminho de Deus não é o melhor, que a lei de Deus é mesquinha e restritiva. Então Deus está em julgamento ante seu próprio universo. E Satanás tem dito que Deus é injusto. Satanás tem dito que Deus faz leis que não podem ser cumpridas. Satanás tem dito que Deus não quer que nós sejamos felizes, que Deus é parcial, que Ele tem prediletos. Os registros celestiais revelarão a justiça de Deus. Antes de Deus eliminar o pecado do universo, antes de Deus limpar o universo, antes de Cristo voltar para colocar um fim a tudo isto, será mostrado perante todo o universo, perante um mundo à espera e um universo alerta, que Deus nos ama muito, que Ele fez tudo o que era possível para poder salvar todos os seres humanos. Eu e você somos testemunhas neste julgamento. Enquanto nossas vidas aparecerem perante Deus no juízo, Deus diz para os anjos: eu poderia ter feito mais alguma coisa para salvar Mark Finney? Eu poderia ter feito mais alguma coisa para salvar Harry ou Joana? Enquanto nossos nomes aparecerem perante Deus, será demonstrado que qualquer um que esteja perdido não está perdido porque Deus não lhe deu uma oportunidade, porque eles não tiveram uma oportunidade, porque Deus não os amava, porque Deus não desejava a sua felicidade, porque Deus não era misericordioso. Eles se perderam por causa da sua escolha, do seu poder de escolha. Quando Jesus criou a raça humana, Ele não nos criou como uma espécie de poeira cósmica na multidão, mas Ele nos criou como indivíduos. Ele criou cada um de nós com a capacidade de escolha. Ele criou todos nós com a oportunidade de fazer escolhas racionais e morais. O poder de escolha
é o maior poder que cada um de nós possui. E a Bíblia diz que o juízo pedirá conta de como usamos o poder de escolha para nós mesmos. Você está salvo ou perdido? Está nas suas mãos. O destino da salvação da sua alma não está no meio ambiente, não está na sua hereditariedade ou no que está ao seu redor, mas o seu destino é determinado pelas suas escolhas. A Bíblia ensina a realidade do juízo. Romanos 14, verso 12, leiam juntos, por favor. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. De maneira que cada um de nós, a Bíblia ensina a realidade do juízo. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Alegre-te, mancebo, na tua mocidade. Recrie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Eclesiastes 11, verso 9. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te dará Deus a juízo. A Bíblia ensina a universalidade do juízo. A Bíblia ensina que todo ser humano tem um caso pendente no tribunal de Deus. Somos responsáveis pelas nossas escolhas, somos responsáveis pelas nossas ações, somos responsáveis pelas nossas decisões. A magnitude deste juízo, o juízo penetra na nossa vida pessoal. A Bíblia diz, Eclesiastes 12, verso 14, porque Deus há de trazer, quais são as próximas palavras? O juízo a toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Não existe nada secreto para Deus. A vida dupla trancada no armário, os valores duplos são lançados, abertos ante o deslumbrante Deus Santo. Senhor, você pode esconder alguma coisa da sua esposa, mas não pode esconder de Deus. Você pode esconder alguma coisa de seu esposo, Senhora, mas não pode esconder de Deus. A Bíblia diz que trará a juízo toda coisa secreta em seus momentos de privacidade. Senhor, o que você está lendo? Em seus momentos de privacidade, Senhor, o que está assistindo? Senhora, na cidadela da sua alma, o que você ama? A Bíblia diz em Hebreus 4, verso 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes de todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, sem fingimento, sem engano. Você pode parecer decente no exterior, Senhor. Você pode parecer honesto em seu terno listrado, segurando sua pasta enquanto vai para o escritório. Mas se você está realizando negócios trapaceiros e desonestos, a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Apareceremos perante o tribunal de Deus, não como fingimos ser, mas como nós realmente somos. Apareceremos perante o tribunal de Deus sem o nosso porte, sem o nosso exterior, mas Deus sabe exatamente a verdade. Algum tempo atrás, em um cinema que estava totalmente lotado, o filme parou. As luzes foram acesas e este anúncio foi espalhado pelo cinema. Você leu nos jornais a respeito? O anúncio foi este: se existe alguém aqui com a mulher de outro homem, é melhor você sair rápido, porque seu marido acabou de entrar com uma arma para atirar em você. 17 casais se levantaram e correram porta fora. Isto seria divertido se não fosse tão trágico. Você pode saber o que você está fazendo, e pode ser feito coberto pela escuridão, pode ser feito secretamente. Aquele caso pode ser feito secretamente, aquele negócio conduzido ilicitamente. Aquela fraude pode ser feita secretamente. Aquela mentira, você pode ser uma coisa dentro da igreja e pode ser outra coisa fora da igreja. Você pode ser uma coisa em sua casa e outra coisa nos negócios.
Você pode ter uma bela fachada ao seu redor, mas o egoísmo, cobiça e luxúria podem residir em seu coração. E no juízo será claro, será evidente, porque os registros aparecerão perante Deus quando vier o juízo. A Bíblia diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces, e conheces todos os meus caminhos. Salmos 139, versos 1, 3 e 16. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. A Bíblia diz: tu me sondastes, ó Deus. Como você se apresentará no juízo? Existe cobiça em seu coração? Existe luxúria em seu coração? Existe egoísmo em sua mente? Você está preocupado com orgulho? O pecado destrói. Como você se apresentará quando estiver perante Deus e você diz: Mark, eu não sei se vou conseguir passar nesse juízo? A Bíblia diz que o juízo vai profundamente, não só em nossas ações, mas em nossos pensamentos e nas nossas palavras. Perceba a profundidade do juízo. Deus sabe tudo sobre nós: pensamentos, palavras, realizações e ações. Mateus 12, versos 36 e 37 dizia: mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de se dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado. Leia a última frase comigo, por favor. E por tuas palavras serás condenado. A Bíblia diz que nossas palavras são levadas a juízo. Cada palavra que nós falamos, quando você estuda a Bíblia, as palavras representam uma parte muito importante. Moisés falou palavras iradas. Ele se irritou e, em vez de falar a rocha, ele bateu na rocha com palavras iradas. E Moisés não pôde entrar na terra prometida, a terra chamada Israel. Claro que Deus o perdoou, mas suas palavras iradas custaram-lhe muito caro. Você se recorda? Pedro negou o seu Senhor com palavras de maldição, quando Jesus precisou dele naquela noite. Pilatos perdeu sua alma, porque no julgamento de Cristo, Pilatos recusou reconhecer o testemunho e suas palavras críticas, lavando suas mãos pelo Messias, condenando-o à morte. Palavras ecoadas e repetidas em sua mente. Estas palavras, cada palavra inútil, as palavras de traição de Judas. O juízo revela nossos pensamentos, o juízo revela nossas ações, o juízo revela nossas palavras. Como procede este juízo? Como eu e você podemos ter certeza de passar no juízo? Como podemos ter certeza de que quando nossos nomes aparecerem perante Deus, teremos esperança no juízo? É muito desencorajador. Antes, cheios de desespero, pensar que toda ação, todo pensamento, toda palavra, todo intento será lançado às luzes do santo Deus. Permita-me lhe assegurar que se você e eu tivermos que comparecer sozinhos perante o tribunal de Deus, na nossa nudez, com toda a palavra, toda a ação, todo o pensamento transparente perante Deus, nunca conseguiremos passar e estaremos perdidos. Mas tem que existir uma outra alternativa. Como podemos ter certeza de passar no juízo? Qual é a mensagem encorajadora na hora do juízo? Não é encorajador comparecer perante Deus com meus pecados, minha iniquidade? A Bíblia nos ajuda quando começa a descrever alguns dos livros do juízo. A Bíblia diz: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Malaquias 3,16. As boas novas do juízo são que tudo está registrado, não apenas as ações erradas, mas você sabe, a Bíblia também diz que aqueles que falam palavras bondosas e amáveis, isto é registrado. Aqueles que fazem escolhas positivas, então existem palavras de encorajamento que falamos para outras pessoas. Existem palavras de esperança que falamos às outras pessoas. Palavras de alegria, você pode nem pensar nisso, mas está tudo registrado nos registros de Deus. Aquela esperança que você partilhou, aquela felicidade que você trouxe. Existem palavras de coragem, elas estão todas registradas lá no juízo celestial.
Sim, aquele ato desinteressado, aquele ato bondoso, estão todos registrados lá. Aquelas palavras de fé, orando com outra pessoa, levando alguém a conhecer Jesus. Estas palavras de esperança, alegria, encorajamento, fé e confiança, elas estão todas registradas no juízo de Deus. Além disso, para o juízo ser justo, ele precisa registrar não só as nossas boas ações e más ações, mas precisa registrar algo sobre nossa formação, sobre nosso ambiente, algo sobre as lágrimas de nossa vida e das dificuldades, porque as pessoas são criadas em circunstâncias diferentes, com uma formação diferente. A Bíblia diz em Salmo 56, verso 8: põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Cada lágrima derramada por um casamento fracassado, cada lágrima derramada por um filho, toda tristeza experimentada por causa da solidão, desânimo, depressão, está registrada lá. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Deus sabe aquela tristeza, Deus sabe as circunstâncias difíceis da sua vida. Deus sabe, como diz a Bíblia, do poço onde você foi retirado. Deus sabe que você tem vivido naquele apartamento apertado, 4, 5 pessoas em um quarto. Ele conhece a pobreza, o desânimo, o pesar do seu coração, a sua tristeza. Deus sabe das suas lágrimas, sabe do seu desapontamento. Está tudo registrado lá. O que eu realmente sou, minhas lutas, meus conflitos, minhas alegrias, minhas tristezas, as boas ações, os atos maus, tirando a fachada, a parte que todos veem, fica o que eu sou, o autêntico eu, o eu genuíno, o verdadeiro eu. Isto é o que parece perante o trono divino. Ele sabe onde eu nasci, ele sabe da minha formação, ele conhece as minhas alegrias, ele conhece minhas tristezas. Então você pergunta: como ter certeza de ser aprovado no juízo? São as boas ações pesadas contra as más? Se eu tiver 5.192 boas ações e somente 5.191 más ações, será que Deus as pesa numa balança? Não há nada mais distante da verdade. Vamos examinar os registros divinos e um livro em particular. Claro que nossas boas ações estão registradas, claro que nossas más ações também refletem o que somos. Elas refletem nossas decisões, refletem nossas escolhas. Mas aqui está o livro mais importante de todos, o que a Bíblia menciona. Aqui está um livro da Bíblia. Se o seu nome estiver escrito nele e permanecer, você estará eternamente salvo. Se o seu nome não estiver nele e nunca for escrito nele, você estará eternamente perdido. Aqui está o livro. A decisão de pôr o seu nome nele sela o seu destino. A Bíblia diz em Apocalipse 21, verso 27, ela o chama de o livro da vida do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. Este é o livro em que Jesus tem os nomes dos que viverão eternamente. Agora, segundo a Bíblia, existem apenas duas classes: os salvos e os perdidos. Agora, hoje existem pessoas que são totalmente por Cristo e existem pessoas totalmente contra Cristo, e existe aquela classe intermediária. Mas segundo o Apocalipse, esta classe irá para um lado ou para o outro, por Cristo ou contra Cristo. A Bíblia diz que haverá uma colheita final, e na colheita final, em Apocalipse 22, verso 11, diz: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é justo, faça justiça ainda. Duas classes: o justo e o injusto, o reto e o iníquo. A classe intermediária, que não havia se decidido, está agora se decidindo a favor ou contra Cristo. Estão decidindo seguir o Cordeiro Jesus ou ser enganado pela besta nos últimos dias. Não existirá outra alternativa: se entregar a Cristo ou se entregar à besta, seguir o Cordeiro ou seguir a besta, aliar-se a Deus ou aliar-se à besta. A Bíblia diz, Salmo 69, verso 28, sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos.
aqueles que desprezam o amor e a piedade de Cristo, aqueles que desprezam Cristo, aqueles que rejeitam Cristo, aqueles que têm outras prioridades em sua vida além de Cristo. A Bíblia diz que eles serão riscados do livro da vida e seus nomes serão riscados daquele livro. Mas ao que vencer, aqueles que aceitam a Cristo, para aqueles que têm Jesus como um precioso Redentor, para quem tem Cristo no coração, o que vencer será vestido de vestes brancas. E não riscarei o seu nome do livro da vida. Amém. E confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A questão é, se apareço no tribunal de Deus com a minha luxúria, meu orgulho, minha ganância, e apareço lá no tribunal de Deus com meus pecados, e eu estarei riscado do livro de Deus e para sempre perdido. Ou se apareço em humildade e os registros de minha vida aparecem lá com Jesus, e Jesus se apresenta e diz: este é um dos meus. Sim, ele falhou, sim, ele pecou, mas Pai, meu sangue foi derramado para perdoar os seus pecados. Perdão está escrito após cada pecado. Pecado não aparece perante o Deus do universo, não aparece perante os seres celestiais do universo. Você pode pedir: pastor, diga-me claramente a verdade. Todos aparecemos perante o tribunal de Deus? Como posso ter certeza, sem sombra de dúvida, que eu serei aprovado no juízo? Como posso sair esta noite deste auditório sabendo que posso ser aprovado no juízo? Como posso sair daqui sabendo que quando meu nome aparecer diante de Deus, quando o martelo bater, que eu estarei a salvo, que o veredicto é inocente? Como posso estar certo disto? Quando a areia da ampulheta se esgotar, quando tudo terminar no final da existência? Como posso ter certeza de viver eternamente com Deus? Uma coisa é certa: eu não conseguiria por mim mesmo. A Bíblia diz em Isaías 64, verso 6: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Todas as minhas boas ações não são suficientes para passar no juízo. Todos os gestos de bondade que eu fiz não são para minha aprovação no juízo. Romanos 3, verso 10 diz, leiam comigo por favor: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Ninguém será aprovado a menos que alguém tome o lugar desse alguém. A menos que alguém tome o nosso lugar, nós não podemos ser aprovados. A lei de Deus nos condena. A lei de Deus nos diz somente: não matarás. Ela quer dizer, nem sequer fique com raiva de alguma pessoa. A lei de Deus não diz apenas não adulterarás. Ela diz, nem pense em luxúria. Você é puro 100% do tempo. Sua motivação nunca é egoísta. Nós não podemos ser aprovados a menos que venhamos para a cruz, a menos que aceitemos a vida perfeita de Cristo no lugar de nossos fracassos. Bom, Jesus viveu uma vida perfeita porque ele sabia que você viveria uma vida imperfeita. E no juízo Jesus quer fazer uma troca divina. Deus amou tanto que ele enviou o seu próprio filho, e Cristo veio para a vida que você deveria ter vivido, e no juízo ele apresenta a sua total, completa e perfeita justiça por nós. Ele veio morrer a morte que você merecia, para que no juízo você não fosse condenado à morte, porque Cristo se apresentará e dirá, vamos ler juntos João 5, verso 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. João 5, versículo 24. Esta é a verdade. Isto quer dizer que não será condenado, que no juízo do veredicto será inocente e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. Você quer passar da morte para a vida? Quantos de vocês nesta noite querem passar da morte para a vida? Jesus tomará o seu lugar no juízo.
Um dos lugares mais belos e magníficos que eu já vivi foi na Europa. Minha esposa e eu vivemos 5 maravilhosos anos em Londres. E em Londres, nos arredores, Londres tem um charme especial para nós. Quando você visita Londres, os guias geralmente levam os visitantes para a Casa da Moeda. E lá dentro, os guias o levam para ver uma balança magnífica. A realeza visita a Casa da Moeda frequentemente. E até levam junto visitantes reais. Nesta balança fantástica, onde eles pesam a moeda britânica, quando o guia chega lá, ele põe 2 pedaços de papel na balança. E a balança fica equilibrada. E é tão precisa e não se move. Aí ele toma um dos pedaços de papel lá, na Casa da Moeda inglesa. A seguir, ele escreve o seu nome naquele papel. O seu nome ele escreve. E então ele coloca de volta na balança. Imediatamente aquela balança precisa baixa para um lado com a assinatura do guia. E enquanto o prato com a assinatura do guia é abaixo, o outro prato sobe. A assinatura do guia fez toda a diferença. No juízo, não são as boas ações contra as más, amigo. A diferença é se a assinatura de Jesus está após o seu nome. Não importa quantas vezes você tenha falhado, não importa em quantas vezes você tenha fracassado, Jesus diz: venha aqui. Deixe-me ser seu advogado no juízo. Jesus diz: estamos nos últimos dias, não é hora de se perder tempo. Jesus salva, a Bíblia diz, pois Ele é capaz de quê? Salvar. Ele é capaz de salvar? Pode fazer isso? Pode Ele habilitá-lo para aprovação? Ele pode? Ele pode salvar. Quem Ele é capaz de salvar? Todo mundo. Todos que vão ao Pai por meio dEle. Eu quero isso, você não quer? As únicas pessoas que não serão salvas são aquelas que não vão até o Pai por meio de Cristo. Salvação é simples. Você falhou, decepcionou a Deus, você praguejou, xingou, roubou, cometeu adultério, ou talvez você seja um respeitável pecador. Você não cometeu nenhum destes pecados grosseiros, mas por dentro você é egoísta, avarento e insano. Jesus pode te perdoar. Ele pode salvar a todos, qualquer um que vá ao Pai por meio dele. Jesus, porque Ele vive para fazer intercessão por eles. Hebreus 7, verso 25. Jesus intercede por você. Quando meu nome vier perante Deus, virá uma enorme lista de pecados. E Deus diz: aqui estão os seus pecados. Jesus diz: Pai, tu enviaste o teu Espírito a ele. Pai, tu o rogaste. Pai, tu o amaste. Pai, eu morri por ele. Pai, eu imploro. Ele quebrou a lei, mas eu guardei a lei. Ele merece a morte, mas eu mereço a vida. Pai, põe toda a dívida dele em minha conta agora. E todos os anjos cantam: Santo, Santo, Santo. Todos os anjos se regozijam, porque Jesus nunca perdeu um caso. Jesus nunca falhou para aquele que colocou a vida em suas mãos. Mas o nome do outro homem aparece, o nome de outra mulher aparece. Mentiras, enganos, roubos nunca foram a Jesus. Nunca entregaram seu coração para Jesus. Nunca o aceitaram. Este homem, esta mulher, este rapaz, e os pecados que eles cometeram brilham de forma tridimensional perante todo o universo. E Deus diz: fiz tudo o que era possível. Ele estendeu o seu amor, estendeu sua misericórdia, Ele tentou salvá-los. Nada mais podia ser feito. E após os nomes, perdido por toda a eternidade. Existem apenas 2 classes. A Bíblia diz em 1 João 2, verso 1: temos um advogado para com o Pai, alguém que é por nós, alguém que nunca perdeu um caso, Jesus Cristo, o justo. Eu quero que Jesus me represente no juízo. E quando meu nome for chamado perante o universo, quando for revelado que eu quebrei a lei de Deus e preciso de um Salvador, eu preciso de um Redentor. Quando a vida acaba
Quando estamos doentes numa cama, deitados, não faz nenhuma diferença quanto dinheiro tem no banco. Não faz nenhuma diferença quanto é a sua herança. Quando você estiver respirando o seu último fôlego, só uma coisa importa: minha vida em Cristo. Eu tomei a decisão mais importante da minha vida: servir a Cristo. Na hora do juízo de Apocalipse, com a areia terminando na ampulheta do tempo, pouco antes do fim, a decisão mais importante da vida será: você tomou a decisão de seguir a Cristo? Você está escondendo algum pecado em sua vida? Se agarrando a pecados em sua vida? Existem coisas das quais não quer se separar? Olhe, Deus não pode perdoar nenhum pecado que eu escolho conscientemente me apegar. Deus não pode perdoar nenhum pecado que eu goste tanto que não irei confessá-lo. Somente quando vou a Ele, confessando os meus pecados. Somente quando vou a Ele, nesta última hora da história da terra, arrependido dos meus pecados. Somente quando vou abrindo o meu coração a Ele, Ele pode salvar-me na hora do juízo. A Bíblia diz que o tempo é curto. A Bíblia diz que agora é a hora. Apocalipse 22, verso 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus está voltando para distribuir o galardão. E nesse momento, as decisões que fazemos estarão decidindo o nosso destino eterno. Steve foi criado num lar cristão. Estudou numa escola cristã. E a mãe de Steve era fiel e levava Steve à igreja quando era pequeno. E Steve gostava das coisas espirituais, mas enquanto crescia, ele começou a se distanciar da religião dos seus pais. Enquanto crescia, mais e mais as coisas deste mundo o encantavam. Steve começou a beber bastante. Seu pai e sua mãe oravam por ele noite após noite. Ele frequentava a igreja, estudando numa escola cristã, mas ele achava que cristianismo era apenas para as pessoas sentimentais. Cristianismo era apenas para as pessoas intelectualmente ignorantes. E ele foi se afastando de Jesus Cristo. Viveu uma vida agitada. Tinha um objetivo e um desejo, que era o de ganhar dinheiro na vida. Steve gostava de esportes, não foi bem sucedido nos negócios. Então Steve seguiu educação física, se tornou instrutor de natação numa universidade. E ele gostava do trabalho, mas ele não sentia paz em seu coração. Uma noite, 2 da madrugada, Steve estava rolando de um lado para o outro, lutando por Cristo ou contra Cristo. Ele começou a pensar sobre a religião de sua infância. As orações da sua mãe estavam tocando o seu coração. E ele sabia que havia chegado num ponto decisivo em sua vida. Ele não conseguia dormir. Ele estava perturbado. Ele disse: não, eu não quero entregar minha vida a Cristo. Não, eu não quero andar nos caminhos de Deus. Naquela noite, porém, ele não conseguiu dormir. Então Steve resolveu ir para a piscina da universidade. Ele saltava sempre do trampolim. Então ele pensou: eu vou dar alguns saltos de trampolim. Eu vou liberar minha atenção, liberar minha ansiedade. Esqueça, não vou entregar tudo a Deus. Esqueça, não vou entregar a minha vida a Cristo. O preço é muito alto. Ele subiu no trampolim. E enquanto estava no trampolim, esses pensamentos estavam correndo pela sua cabeça. E ele pensou: se eu estarei mergulhando dentro do pecado, será que devo voltar e entregar a minha vida a Cristo? O que devo fazer? Ele estava nessa terrível angústia mental, nesse terrível conflito interno. Ele pensava nas coisas que poderia tirar ou abandonar, hábitos que teria que colocar de lado. Mas ele pensou no juízo, ele pensou na eternidade, ele pensou na salvação. E enquanto estava no trampolim, esticou as mãos para dar um salto de anjo. A lua estava brilhando atrás dele. E enquanto ele esticava os seus braços, ele formava a silhueta de uma cruz na parede atrás dele. Ele começou a pensar imediatamente no quadro dependurado no seu quarto de infância e adolescência da cruz do Calvário. E disse: ó Deus, tu estás dando hoje à noite um sinal do teu amor. Ele desceu daquele alto trampolim e se olhou ao lado da piscina. E disse: Jesus, eu estou tomando decisão por ti.
Eu não posso ir adiante. A sua alma se encheu de paz aquela noite. Mas então ele pensou depois de orar: eu estou aqui, então vou aproveitar para nadar. Ele entrou e começou a descer as escadas da piscina. Na metade do caminho estava sem água. Ele desceu até o fundo da piscina e o que ele não viu na escuridão foi que a piscina estava vazia. Se ele tivesse pulado, porque naquele dia estavam limpando a piscina e escoaram toda a água para fora. Se ele tivesse pulado na escuridão, ele poderia ter quebrado o pescoço e morrido. Parado naquele trampolim foi a noite do juízo para Steve. Ele foi salvo naquela noite, porque decidiu entregar sua vida a Cristo, o Cristo vivo. Você pode fazer esta decisão hoje à noite. Se já tomou esta decisão, pode tomá-la de novo. Você pode dizer: Senhor, eu quero alcançar e pegar a tua mão. Você pode dizer: Senhor, eu prefiro ter Jesus a ouro e prata. Eu prefiro ter Jesus a toda riqueza. Hoje à noite, no juízo, você pode viver eternamente. Hoje à noite, Cristo quer falar ao teu coração. Hoje à noite, Cristo quer lhe capacitar a fazer uma decisão para a eternidade. I'd rather have Jesus than men's applause. I'd rather be faithful to his dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to his holy name than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. Yes, I'd rather have Jesus than anything this world affords today. This world affords today. Amém. Vamos orar juntos. Ó meu Pai, hoje à noite milhares, dezenas de milhares ficaram ao teu lado. Tu conheces cada pessoa. Tu conheces as necessidades de cada coração. Tu conheces os desejos de cada coração. Pai, é apenas uma decisão, mas para nós representa o nosso compromisso, representa a nossa fé, representa a nossa decisão. E estamos agradecidos que juntos podemos sair daqui sabendo que podemos ir a Deus através de Jesus. Ele pode nos salvar. Nós estamos gratos porque não precisamos ter medo de estarmos perdidos. Que em Cristo e por Cristo e através de Cristo podemos ser aprovados no juízo. Confessamos nossos pecados, estamos arrependidos de nossos pecados e vimos em nome de Jesus perante teu trono, te agradecendo porque nos salvarás em nome de Jesus. Amém. No próximo encontro do livro de Apocalipse, ilegalidade, para onde este mundo está indo. Existirá leis aprovadas contra os cristãos? Não percam.